Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Shure Brasil. Hoje vamos falar como escolher sistemas sem fio. Meu nome é Fernando Fortes, sou especialista em desenvolvimento de mercado sênior. Meu contato está aí na tela de vocês. Se vocês precisarem entrar em contato, mandar um e-mail, tirar alguma dúvida depois desse webinar, fiquem à vontade. Lembrando que ao final dessa apresentação, teremos aí uns 15 minutinhos para as respostas das perguntas. Então, por favor, no campo perguntas, escrevam as suas questões que eu terei o prazer de respondê-las no final. Ao final desse webinar, dentro de um dia aproximadamente, esse webinar já estará disponível no YouTube, no canal da Shure Brasil. Shure do Brasil, no canal do YouTube. Ok? Vamos falar aí, como escolher um sistema sem fio. Então, para a gente poder começar, vamos pensar o que é um sistema sem fio. Basicamente, é um sistema feito para transmitir um sinal através de ondas de radiofrequência. Então, esse sinal, geralmente para um sistema sem fio, ele é um sinal de áudio, né? A gente pode ter microfones de mão, microfones de cabeça, né? O conhecido headset, ou microfone de orelha, ou earset, microfones de lapela, mesmo instrumentos sem fio, ou conectar o meu instrumento através de um transmissor sem fio, seja ele uma guitarra, um baixo, um violão, ou até qualquer outro instrumento que tenha saída de linha e que eu possa conectar também no meu transmissor, como teclados, acordeões e instrumentos similares, né? Quais são os componentes básicos de um sistema sem fio? Para um sistema sem fio funcionar, precisamos basicamente ter um transmissor e um receptor. Então, no transmissor, no lado do transmissor, o que a gente tem que ter obrigatoriamente? Quer dizer, um microfone ou um captador de som, né? Seja ele um microfone condensador, um dinâmico, ou também um conector para eu obter um sinal de linha, um sinal de instrumento. Dessa fonte sonora, então, eu preciso conectar a um transmissor e a uma antena para que a minha onda eletromagnética possa ser transmitida desse transmissor. Então, eu consigo observar aqui o esquema, o diagrama simples aqui do transmissor e como que é um transmissor de mão, por exemplo. O sinal de áudio, então, ele é transmitido através de ondas eletromagnéticas, através de ondas de radiofrequência. Para o quê? Para uma antena receptora e, posteriormente, o receptor vai tratar esse sinal e eu tenho a saída de áudio correspondente. Então, essa é a estrutura mínima e básica de todo o sistema, todo e qualquer tipo de sistema de transmissão sem fio. Seja ele mais simples ou mais sofisticado, seja ele analógico ou seja ele digital. Ok? A estrutura é sempre a mesma. No lado dos transmissores, a gente olhar os transmissores, né? A gente tem os transmissores de mão. Então, o caso aqui na foto, no slide aqui, é o microfone aqui logo à direita. Né? Então, esse é um microfone de mão. É um microfone onde você vai cantar, ou até pode colocar num instrumento e tudo mais. O transmissor aqui da esquerda é uma caixinha transmissora, é um body pack. Então, ele não possui um microfone. Você precisa conectar um microfone a ele, você precisa conectar uma fonte sonora a ele, né? Então, por exemplo, se você for usar num headset, né, para um apresentador, para cantar, você vai conectar o headset nesse body pack. Se você for ligar um instrumento, você pode usar, por exemplo, um microfone preso ao instrumento conectado nesse body pack, nesse transmissor. Se você for usar um lapela, tanto para apresentadores, TV, cinema, musical, se você for usar um microfone de lapela, teatro, você vai colocar ele conectado no body pack. Se você for usar um instrumento musical, você vai usar um cabo para conectar no instrumento. Então essa é a estrutura básica de um transmissor sem fio, né? Os receptores, existem vários modelos diferentes também. Basicamente, a gente tem uma distinção entre receptores de mesa e receptores de rack. Qual é a diferença entre um transmissor de mesa e um transmissor de rack? Comum as pessoas terem essa dúvida e cada tipo de receptor
se ele é de mesa ou se ele é de rack, ele tem uma aplicação específica. Então, um receptor de mesa é feito para usar a uma certa distância, a uma distância não muito longa dos transmissores. Muitos receptores de mesa, por exemplo, não possuem antena externa. Alguns deles, a antena é interna ao aparelho. Para quê? Para que esse aparelho fique menor, mais fácil de você usar dentro de um escritório ou num púlpito, num lugar pequeno, onde você não vai precisar desta antena ou da eficiência da antena externa, né? Agora, os receptores de rack, ou seja, os feitos para serem fixados em rack, eles possuem normalmente as antenas externas que podem ser destacadas, tá? Mas é claro que isso não é uma regra. O receptor de mesa pode ter antena interna, pode ter antena externa, pode também ter antena destacável. Isso não quer dizer que você não é proibido usar um receptor de rack numa mesa, não. Mas entenda que existe essa distinção, né, técnica aí entre os receptores feitos para trabalhar em mesa e receptores feitos para trabalhar em rack. O que isso quer dizer? Não é aconselhado você usar, por exemplo, um receptor com antena interna ou um receptor que não permite você colocar antenas externas, colocar ele dentro do rack. Por que não? Porque o rack, como estrutura, vai dificultar a recepção do sinal de RF. Então não é aconselhado usar isso. Né? Então, veja só, são dois estilos, né? São duas classes aí de receptores distintos, e cada um tem a sua aplicação. Então, se o seu objetivo é montar um sistema em rack, um sistema, vamos dizer, semi-profissional ou profissional já, então, com certeza a sua opção não vai ser escolher um microfone um receptor, perdão, com antena interna. Tá certo? Você não vai tirar o melhor proveito, a melhor eficiência do seu sistema de RF se você escolher um receptor desse modelo. Ok? Os receptores existem também a quantidade de canais, né? Você pode comprar, como aqui na foto está aparecendo a linha ULXD. Você tem um receptor de um canal, ou você tem um receptor de 2 canais, ou um receptor de 4 canais. Então, o receptor de um canal, ele aceita um microfone, um transmissor. O de 2 microfones, 2 transmissores. O de 4 canais, 4 microfones, 4 transmissores. Em sistemas sem fio, microfone, você nunca pode ter 2 microfones transmitindo para um receptor. Nunca pode ter 2 transmissores na mesma frequência. Você pode ter apenas um transmissor em cada frequência. Então, para cada transmissor, deve haver um canal de receptor. Ok? Quais as vantagens de você usar um sistema sem fio? Bom, a portabilidade, a liberdade de movimentos. Então, você poder colocar o microfone na mão e passear pelo palco, andar pelo palco, fazer a sua performance. Então, a liberdade, a conectividade, os sistemas sem fio precisam ter uma qualidade de radiofrequência para que você tenha uma estabilidade da transmissão e da recepção. Então, cada linha de sistema sem fio vão ter características distintas nesses quesitos, né? Então, um microfone de entrada, vamos falar assim, um microfone mais barato, é claro que ele pode ter uma qualidade de áudio muito boa, uma qualidade de RF muito boa, mas com certeza a qualidade de áudio de RF é inferior a um sistema mais sofisticado, a um sistema que emprega circuitos e tecnologias mais avançadas e, por consequência, mais cara. Né? Então, existe uma linha de produto para cada tipo de aplicação, ou seja, para a sua aplicação você pode encontrar qual é o produto mais adequado para ela. Né? Então, eu não preciso de uma qualidade de áudio extrema, não preciso de uma qualidade de RF extrema, é um ambiente pequeno, é um microfone só, 2 microfones, 3 microfones, sem fio, então eu posso trabalhar com uma linha inferior, então eu preciso estudar o meu caso e saber escolher a melhor opção para o meu caso específico, tá certo? Para qual tipo de aplicação a gente usa sistemas sem fio? Para quase todos as aplicações onde há áudio, né? Então, som ao vivo, show, TV, rádio, locais de culto, igreja, som instalado, ou seja, escritórios, salas de reunião. Então, abrange todo o espectro, aí, toda a área
de aplicações de sistemas ao vivo, né? Onde você tem uma transmissão ao vivo ou mesmo uma gravação, tá certo? Então vai desde o amador até o profissional. Como que eu escolho? O que que é importante eu considerar quando eu vou escolher um sistema sem fio? Então eu preciso fazer algumas perguntas para mim, né? Eu preciso analisar alguns fatores. Por exemplo, qual é o local? Onde eu vou usar esse sistema sem fio? Então eu vou usar esse sistema sem fio em um ambiente onde já existem muitos outros microfones sem fio ou onde existem vários canais de TV no ar. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui para frente. Então eu preciso analisar o local. Qual é a distância entre o transmissor e o receptor? Não, minha cobertura aqui é pequena, é aqui no palco, é aqui um palco pequeno, é aqui o palco da igreja. Não, é um show grande, ao ar livre, uma gravação. Tem o palco tem 20 metros de boca, tem uma passarela de 10 metros para frente. Enfim, eu preciso analisar tudo isso, porque isso vai interferir, ou vai dizer, vai ajudar a dizer para mim qual é o sistema mais adequado para essa situação, né? Que país eu vou usar? Então, que cidade? Porque a pessoa pode comprar um microfone sem fio lá na Europa, ele viaja, vai para a Europa, acho que vai fazer uma ótima aquisição comprando um microfone lá. Quando ele chega no Brasil, ele descobre que o microfone não é compatível com as frequências para serem usadas no Brasil, e vice-versa. Então você precisa saber também aonde vai ser usado, em que país, né? Qual faixa de frequência. Então é muito importante. Leve em consideração aonde você vai usar para você saber exatamente qual que é a faixa de frequência que você pode usar. Você precisa de bateria recarregável ou não, você usa muito pouco o sistema. Então, hoje em dia, as baterias recarregáveis têm uma performance muito boa. Inclusive, a Shure tem uma linha de baterias recarregáveis muito eficiente e de muita confiabilidade. Então, para o uso contínuo, para uso diário, o custo da bateria recarregável se paga ao longo de 3, 4, 5 meses, mais ou menos, esse custo já se pagou e você tem uma bateria de longa duração, estabilidade, controle e toda a vantagem que tem a bateria recarregável. Né? Então, entender todo esse espectro de informações, né? Qual é o tipo de aplicação? Para que você vai usar esse microfone? É para uma apresentação? É para um show? Quantos microfones vão ser usados ao mesmo tempo? Como é que é a conectividade dele? Você precisa de um áudio digital na saída desse seu receptor sem fio ou não? Qual a vantagem de ter uma saída digital? Então, analisa tudo isso e analisa para onde você quer chegar também, ou seja, qual é o futuro, né? Quero comprar um microfone sem fio só, Fernando. Sim, mas você pensa em comprar mais? Não, lógico, eu quero comprar mais 10 daqui a pouco. Então é diferente você comprar um sistema sem fio. Vai ter que funcionar 10, 11, 12, 15, 20, 30 ao mesmo tempo, mas que você comprou um só agora. Se você comprar um de uma linha mais barata, uma linha que tem recursos técnicos menores, vamos falar assim, ele não permite que você conecte, por exemplo, 20 microfones ao mesmo tempo, que você use 20 microfones daquela mesma linha, né? Porque é um microfone com características técnicas, largura de banda e especificações de RF que vai permitir que você use só 2, 4 sistemas ao mesmo tempo. Então você começou com um sistema e depois você vai descobrir que você vai ter que mudar de sistema, e aí você acaba tendo um kit de microfones de modelos diferentes. Então isso não é muito saudável para você pensar em matéria de crescimento, né? Então pense nisso também. Qual que é a sua previsão de futuro? Quanto que você pensa em adicionar e acrescentar no seu sistema sem fio como um todo? E também imaginando que a gente está falando aqui de microfone sem fio, tá certo? Mas muitas pessoas, muita gente usa, e a Shure tem uma linha grande de sistemas de in-ear, né, os monitores pessoais. Então, eu vou usar também junto com o monitor pessoal. Não, eu pretendo também comprar mais tantos né, in-ears, tantos canais de in-ear. Então, isso vai interferir também, porque tudo é RF. Então, o sistema de in-ear pode interferir no sistema de microfone e assim por diante. Então, pensar nisso tudo é muito importante. Não sair que nem louco, que a gente costuma brincar aí, não sair que nem louco na loja comprar o primeiro microfone sem fio que você viu, ou o mais barato, né? Importante analisar o mercado, analisar as opções que você tem no mercado, os custos, benefícios e todas as especificações técnicas que vão interferir na quantidade e na confiabilidade do seu sistema, tá certo?
Quais faixas de RF podemos usar para microfone sem fio? No Brasil, a gente tem algumas faixas, são especificadas, onde a gente pode colocar sistemas sem fio. Então, basicamente, a gente tem a faixa de VHF, UHF, essa faixa que a gente chama de ESM, que tem algumas faixas distintas, como por exemplo, 902 a 907,5, 915 a 927,75, que é uma faixa muito usada por telefones sem fio. Tem a faixa DECT aí, que vai de 1.9.1 até 1.92, a faixa de Wi-Fi Bluetooth 2.4 GB, a faixa de Wi-Fi 5 GB, e a faixa de UHF. A faixa de UHF é, sem dúvida nenhuma, a faixa mais usada para microfone sem fio. Hoje essa faixa vai de 470 a 806 MHz, mas olha aí na tela, há um asterisco aí. O que esse asterisco está indicando para mim? Que isso está mudando, porque há uma mudança no espectro de RF no Brasil. Atualmente, algumas cidades já estão funcionando só de 470 a 698 MHz. Por quê? Porque vai haver o desligamento, está havendo o desligamento dos canais de TV analógico, deixando no ar apenas os canais de TV digital e liberando essa faixa que vai de 698 a 806 para uso dos sistemas 4G, a banda 4G. Então, se eu tenho um microfone na faixa de 698 para cima, é provável que eu passe a ter problemas. Assim que o sistema 4G for colocado no ar e começar a funcionar no Brasil a todo vapor, né, com certeza você vai ter problemas de interferência se o seu microfone for nessa faixa. Então, muita atenção em qual sistema sem fio você vai olhar. Então, se você for nas lojas online, nas sites de venda, né, tome cuidado, não compre nenhum sistema sem fio na faixa do UHF que funcione de 698 a 806, porque a partir de dezembro de 2018 não haverá mais nenhum canal de TV analógico no ar no Brasil e o sistema 4G vai entrar em todo vapor, funcionando de 698 a 806 e vai provocar interferências no seu microfone sem fio. Então, a partir de agora, na faixa UHF, a gente vai ter só de 470 a 698 MHz para usar no Brasil. Ok? Em São Paulo, por exemplo, na região de Brasília, essa mudança já ocorreu. Então, existe um cronograma e essa perda que a gente vai ter desse espaço vai restringir um pouco o nosso uso do seu sistema de microfone na faixa de UHF. Aqui está a agenda com os desligamentos a agenda de desligamento dos canais de TV analógico no Brasil. Então fique atento a esse calendário e veja que até o final de 2018 é quando vai ocorrer o desligamento dos canais de TV analógico nas últimas cidades no Brasil, e a partir disso o 4G passa a funcionar, ok? Em algumas cidades o 4G já está funcionando na faixa de 700 MHz, inclusive tem empresas de telefonia já fazendo teste nessa faixa. Então, por exemplo, Brasília, onde já foi desligado já no ano passado, já estão fazendo testes no 4G nessa faixa, ok? Ok. Que linhas que eu tenho de sem fio aí da Shure, né? Então vamos falar um pouquinho especificamente das linhas da Shure e as vantagens. Tem uma linha BLX. A linha BLX é uma linha muito robusta. Ela é uma linha ainda com áudio analógico, com áudio analógico e RF analógico, e é um sistema extremamente moderno. É um sistema que foi lançado há pouco tempo e possui uma tecnologia de RF de altíssima qualidade, apesar do custo relativamente acessível. Ok? Então eu posso ter quantos transmissores eu posso ter aproximadamente funcionando ao mesmo tempo? Aproximadamente uns 12 transmissores simultâneos. Ok? Ele trabalha também na faixa de UHF com potência de RF de 10 miliwatts. Se eu usar duas pilhas alcalinas aí, convencionais, vamos dizer, de qualidade, eu tenho até 14 horas de funcionamento do meu sistema sem fio. Então, é uma autonomia muito boa, né? A linha BLX possui um receptor duplo, que é o BLX88, que vocês estão vendo aqui na tela, é esse receptor mais abaixo aqui, então ele pode receber dois sinais de microfone ao mesmo tempo, né? Duas frequências diferentes, duas frequências distintas. Possui também o opcional, que é o receptor de rack, é o BLX-R, né, que possui algumas vantagens em relação à linha BLX. Então, o que o BLX-R tem a mais que não tem no BLX? Ele tem essa tela, esse display, né, com informações avançadas. Ele possui antenas externas destacáveis,
Então, é um BLX4R, o final R, né, indica para você rack, né? Então, ele é um receptor para montagem em rack, porque você consegue colocar ele no rack, ele possui as abas de fixação no rack, as antenas externas são destacáveis e você consegue, por exemplo, usar vários receptores ligados nesse rack através de um distribuidor de antena, ou seja, distribuir um sinal de duas antenas para vários receptores. Ok? Então vamos dar uma olhadinha melhor nessa linha BLX e ter algumas opções aí. Então a gente tem para cantores, por exemplo, toda a linha com os transmissores com cápsulas para cantores, a cápsula PG58, que é uma cápsula de entrada, a SM58 e a Beta 58, por exemplo. Então eu posso ter um receptor da linha BLX e posso ter também isso no receptor da linha BLX-R. Ok? Então o som, o áudio e a performance de RF vão ser praticamente a mesma dos dois modelos, o BLX ou o BLX-R. A grande diferença é o BLX-R poder ser montado em rack, poder ter conexão com antena externa e ter o display aí com uma visualização mais completa do seu receptor, do sinal de RF, do sinal de áudio e tudo mais, ok? Para instrumentos da linha BLX, o que eu tenho, por exemplo? Eu posso usar no body pack, né? Por exemplo, no BLX4R eu posso usar um microfone de instrumento, PGA 98H, eu posso usar o o Beta 98HC, também fixo ao instrumento, posso ter o cabo WA302, que é o cabo para conexão no instrumento, tá ok? Então eu tenho várias opções aí, por exemplo, para usar em instrumentos ou para usar em discursos, eu posso usar um headset, o SM35, por exemplo, posso usar microfones de lapela, a linha CVL, o WL85 ou WL93, ok? Para teatro, posso usar um headset, por exemplo, MX153, um headset muito pequeno e bem com uma qualidade de áudio fantástica, num sistema, por exemplo, BLX4R ligado ao bodypack, por exemplo. Tá certo? Se eu for usar uma linha BLX para aulas de ginástica, para um estúdio de treinamento, para uma entidade que dá treinamento e tudo mais, posso usar um headset mais resistente aí à umidade, esse tipo de coisa, como o SM31FH, para você usar no sistema BLX aí, por exemplo. Ok? E a gente tem o opcional o BLX, o receptor de canal duplo, de 2 canais aí. Então, em um aparelho só, eu tenho 2 receptores distintos de RF, então eu posso ter até 2 transmissores funcionando nesse aparelho de mesa. Veja só que o BLX, esse modelo BLX, por exemplo, é um de mesa. Ele tem antena interna, ele não possui antena externa, ele é feito para usar na mesa, ele é feito para usar em cima de uma superfície para que a antena fique exposta e possa captar bem o seu sinal de RF. Então não é um receptor adequado para se colocar dentro de um rack, ou dentro de um móvel, dentro de uma estrutura. Não é o mais adequado. Ok? Então toda a linha BLX aí, se vocês acessarem o site da Shure, vocês conseguem ver que existe toda essa linha especificada lá, com todos os modelos e todos os detalhes sobre cada modelo desse da linha BLX. Tudo bem? É uma linha de alta qualidade de RF, de alta qualidade de áudio também, e muito, muito robusto. Ok? A linha SLX é uma linha conhecida já do mercado, ela já tem alguns anos. Ela permite, ela ainda é áudio analógico e áudio e o RF também é analógico, né? Possui a capacidade aproximada de uns 14 transmissores simultâneos, também trabalha na faixa de UHF, com transmissores com a potência de 30 miliwatts. Possui também antenas externas, possibilitando você também instalar ele dentro de um rack, colocar mais sistemas funcionando ao mesmo tempo. Aí você possui algumas opções de transmissor. Essa linha SLX, além de possuir o body pack e o handheld, quer dizer, o transmissor de corpo e o transmissor de mão, possui também uma linha de microfone de gooseneck e superfície, como você está vendo aqui. Então, para palestras, convenções, salas de reunião e afins, você tem aí já um transmissor acoplado ao microfone gooseneck. Então, é um sistema de
fala, né, de apresentação para um púlpito, onde pode ser totalmente móvel, né? Então você pode colocar esse microfone preso no púlpito e o púlpito pode se movimentar, entrar e sair do palco livremente, porque você não tem nenhum cabo conectado. Então o transmissor está na própria base aqui do seu o microfone gooseneck, assim como você tem também o microfone de superfície para fazer reuniões e esse tipo de coisa. Então é um microfone fixo aqui no próprio transmissor, né? E o transmissor transmite o sinal de áudio via RF. Então, para algumas aplicações de teatro, onde você quer esconder um microfone, a pessoa vai ficar sentada numa mesa, num monólogo, enfim. Você tem algumas opções até mais criativas aí para usar esse tipo de sistema de uma forma bem bacana, tá bom? A linha FP. A linha FP é uma linha voltada para câmera ou para gravação remota, gravação externa, né? Qual que é a ideia aqui? O sistema é muito parecido com a qualidade do sistema SLX, eles são compatíveis, e você tem, por exemplo, o transmissor FP3, que é um plug-on, a gente chama de plug-on. Então é um transmissor que você pode conectar qualquer microfone nele, ok? E, por exemplo, você pode ligar até um sinal de linha aqui, se você precisar, ok? Então é um tipo de microfone, é um tipo, desculpa, de transmissor muito usado no campo, né? Muito usado em gravações externas ou captações externas, né? Tem também o opcional ao microfone de mão, né? O FP2 aí, podendo ter cápsulas diferentes, né? Ou o bodypack, por exemplo, o FP1, que é o bodypack transmissor para você conectar aqui um lapela, ou um microfone de instrumento, ou um headset, ou um earset. E qual é o receptor desses transmissores aqui? É o FP5. Esse é um transmissor móvel. Veja só que ele parece um bodypack, ele parece um transmissor na realidade. Na realidade, ele é um receptor. Ele tem duas antenas, ele tem a antena diversity, né? Quer dizer, duas antenas de recepção, e ele é um dispositivo de recepção móvel. Você pode acoplar ele na sua câmera ou no seu equipamento de gravação externo, ok? Essa é a linha FP. A linha PGXD é uma linha já que utiliza a modulação digital. Então a transmissão de RF da linha PGXD é totalmente digital e o áudio também. Então você tem uma qualidade de áudio, uma qualidade de RF muito robusta num sistema de entrada. Só que ele trabalha na faixa de 900 MHz em 10 miliwatts. Então lembra que é aquela faixa que a gente chama de ISM, né? E a faixa de 900 MHz, você consegue ter uma tranquilidade com relação ao uso do espectro, porque você tem pouca interferência. A gente não está falando aí na faixa de UHF, a gente está falando nessa faixa de 900 MHz. Então é um sistema muito robusto, é um sistema muito confiável que trabalha numa faixa de frequência bem interessante para ser usado. Possui características de scan e sincronismo entre o transmissor e o receptor. Então, se você aperta um botãozinho na sua base, por exemplo, ele vai fazer um scan, encontrar a frequência livre e via infravermelho você consegue transferir a S7, essa configuração do seu receptor para o seu transmissor, né? Podendo ter handheld ou bodypack como transmissor, tá certo? A linha GLXD. A linha GLXD também possui tanto áudio quanto RF digital, né? Uma qualidade de áudio muito superior e uma qualidade de RF bem interessante. Permite até o uso de 4 transmissores simultâneos, isso em condição ideal. Por quê? Porque a linha GLXD funciona na faixa de 2.4 GHz. E essa faixa 2.4 GHz é usada pelos sistemas Wi-Fi e Bluetooth também. E até alguns telefones sem fio funcionam nessa faixa. Então, precisa tomar um certo cuidado ao escolher a linha GLXD. Por quê? Dependendo da condição e como o uso hoje de Wi-Fi está presente, o Wi-Fi está presente em quase todos os ambientes, seja escritório, escola, igreja, casas de show e tudo mais. Então pode haver uma
maior interferência desses sistemas por funcionar em 2.4 GB. Então mantenha o seu sistema sem fio afastado de fontes de 2.4 GB, por exemplo, se você for usar o GLXD, e dependendo da densidade do Wi-Fi desse ambiente, pode ser que você não consiga usar 4 sistemas, e sim 3, 2 ou até somente um. Então há uma necessidade de uma análise ou de um teste, ou pelo menos de conhecer o seu sistema, o seu ambiente, para saber o que você tem de sistemas Wi-Fi funcionando, onde você vai usar o seu sistema GLXD. Okay? Ele possui algumas vantagens muito interessantes, que é a bateria recarregável de altíssimo rendimento, já que já vem com o sistema, que é carregada no próprio receptor aqui, tá vendo? Que é compatível com qualquer um desses 3 transmissores. Então lembrando que aqui eu tenho o handheld com corpo metálico, o body pack e o pedal para guitarra, que são transmissores, esses dois, né? Também de corpo metálico, com um afinador já embutido nele. Né? Então é um sistema muito interessante, muito que tem umas aplicações muito bacanas aí para algumas situações, tá certo? Mas lembre-se, não é um sistema para funcionar, por exemplo, 4, 5, 6 ao mesmo tempo, dependendo do seu ambiente de RF aí, tá certo? A linha QLXD. Então a gente agora continua com uma linha de áudio e RF digital. Tanto áudio quanto RF aqui no sistema QLXD, ele é totalmente digital. Então isso permite que eu use um número muito maior de transmissores simultaneamente. Ele trabalha dentro da faixa de UHF também, com 2 potências disponíveis. Eu posso transmitir em 1 mW e até 10 mW. Como eu estou transmitindo um sinal de RF com modulação digital, a eficiência dessa potência aumenta muito. Se eu comparar essa potência com a analógica, essa potência é parecida com a potência dos outros transmissores analógicos, que tem uma potência maior. Então, a potência de RF ela é menor, porém a eficiência é a mesma dos sistemas analógicos, por exemplo. Ela é compatível com baterias recarregáveis SB900. O transmissor handheld você pode trocar as cápsulas, né? Todo o sistema é metálico, tanto o receptor quanto os 2 transmissores, e possui alguns recursos interessantes, como a encriptação de áudio, por exemplo. O que é a encriptação de áudio? Você setando a encriptação no seu receptor, ao sincar com o seu transmissor via infravermelho, esse código, essa senha, é transmitida do seu receptor para o transmissor, ou seja, a partir disso eles estão agora compartilhando a mesma senha. O que acontece? Ele vai embaralhar o áudio, ele vai criptografar o áudio. Então, um transmissor ligado a um receptor, somente eles conseguem se entender. Vamos falar assim, você só consegue tirar áudio do receptor que possui a mesma chave de encriptação. Então, se alguém colocar um receptor do lado, da mesma marca, Shure, do mesmo modelo, QLXD, na mesma frequência, recebendo o mesmo sinal de RF, a sua saída de áudio não vai sair áudio nenhum. Por quê? Porque o seu receptor não tem a mesma chave de encriptação. Então isso é uma segurança para palestras, conferências, convenções, onde você não quer que o áudio seja captado por mais nenhuma pessoa de nenhuma forma. Entendeu? Então segurança máxima aí na sua segurança do sinal de áudio aí, uma coisa muito evidente hoje em dia. Né? O sistema QLXD também já possui conector de rede na sua saída, então ele é totalmente compatível com os softwares da Shure, como o Wireless Workbench ou o aplicativo para iPhone e iPad, o Shure Plus Channels, ok? Então ele é um sistema já profissional, que com recursos, qualidades de áudio e capacidades compatíveis para uma aplicação já profissional, tá certo? O LXD é um sistema acima do QLXD. É um sistema parecido, que utiliza recursos de qualidade de áudio e de RF muito similares, porém já possui, por exemplo, nativamente já possui áudio Dante. Então, tem uma saída de rede, que é uma saída de áudio Dante. Então, o áudio sai digital via rede. Se você tiver um receptor de 4 canais, por exemplo, você vai sair 4 canais de áudio digital por esse conector Dante. Se você tiver vários aparelhos ULXD ligado num rack, por exemplo, se você ligar 5 aparelhos ULXD de 4 canais, você tem 20 canais de microfone num rack, num espaço muito pequeno, conectados via Dante, você tem 20 canais de áudio via um cabo, por exemplo, de
de rede, ou ligados no switcher Dante, que você vai ter todo esse áudio digital. Ok? Possui a possibilidade de você trabalhar em alta densidade, permitindo até 47 canais de microfone sem fio em 6 MHz. Então, essa é uma tecnologia desenvolvida pela Shure que permite que você coloque muitos microfones sem fio num espaço pequeno do espectro. Então, isso é uma das tecnologias que a Shure desenvolveu para conseguir colocar mais microfones sem fio num espaço tão pequeno, num espaço tão poluído de RF que a gente tem hoje, né, com toda essa mudança do espectro. Ok? Possui também saídas de antena cascata, que permite você ligar até 2 módulos, né, 2 racks, 2 unidades de rack em cascata, a partir de 2 antenas externas só. Ok? Possui recursos de áudio summing, que, por exemplo, se você tiver 4 microfones ligados num receptor desse de 4 canais, você pode ter uma saída de áudio só com esses 4 áudios somando, né? Então é muito interessante para alguns tipos de aplicação de palestra, ou algum tipo de evento que você precisa facilmente somar o sinal de 4 microfones aí. E permite também o recurso de diversidade de frequências, que a gente chama de frequency diversity. Você pode ligar até 2 body packs e para um microfone. Ou, por exemplo, se você tem um apresentador que vai usar 2 microfones de lapela, por exemplo, ele vai ter 2 body packs. Então você pode trabalhar com o receptor no modo frequency diversity, e o receptor que vai escolher qual que é o sinal de RF melhor entre esses 2 body packs, saindo um canal de áudio só, escolhido o sinal de RF que é melhor do canal 1 ou do canal 2. Então uma forma, uma técnica automática de chaveamento entre 2 body packs. Então você tem 2 body packs no seu ator, ou você tem 2 body packs no seu apresentador, e o receptor que vai escolher qual RF ele vai usar desses 2 body packs. Então para isso você tem que ter 2 transmissores e 2 canais de receptor. Isso é o Frequency Diversity. O que a gente tem de acessórios? Toda uma linha de baterias recarregáveis, tá certo? Que são unidades para rack, unidades para mesa, possibilitando até você carregar o transmissor diretamente no carregador, com a linha, por exemplo, SB900, a linha SB900 de baterias recarregáveis. Tem os distribuidores de antena também, tem uma linha ampla de distribuidor de antena e também uma linha ampla de antenas. Então, a ideia desse treinamento hoje, a ideia desse webinar, na realidade, não é falar sobre técnicas de RF, existem outros webinars da Shure que a gente trata sobre esse assunto, então fiquem ligados no YouTube, acessem o YouTube, que vocês vão poder se aprofundar nesse assunto, mas muitos dos sistemas que eu mostrei hoje para vocês, são compatíveis tanto com esses distribuidores de antena quanto a linha de antenas da Shure. Então, cada antena tem um tipo de aplicação, cada antena tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Ok? Então, conclusão. O que eu preciso pensar quando eu vou escolher um sistema sem fio? Que qualidade de áudio eu quero, que estabilidade de RF eu quero, que eficiência, ou seja, quantos sistemas sem fio eu quero funcionando ao mesmo tempo, qual é o tipo de mobilidade, a distância, a cobertura, em que tipo de área que eu vou usar, a durabilidade, né? Então, se eu tenho um sistema sem fio, por exemplo, onde o transmissor ele é de plástico, então para uma aplicação de entrada, vai funcionar para você muito bem, vai durar durante anos, sem problema nenhum. Mas é claro que numa aplicação profissional pode não ser mais adequado. Então você precisa levar isso em consideração também, né? O sistema permite usar pilhas recarregáveis, é compatível com o sistema de pilhas recarregáveis da Shure. Então, verifique todas essas opções para você analisar qual é o melhor custo-benefício para você. E também é claro que analisar a garantia e o suporte, por exemplo. Né? Então, a garantia dos produtos Shure no Brasil é a garantia de 2 anos. Guarde a sua nota fiscal que você tem garantia durante 2 anos. Então, é uma garantia muito boa e você tem o seu sistema de qualidade e um sistema muito confiável, tá certo? Ok? Para mais informações, lembre-se, acessem o site shurebrasil.com,
site totalmente em português, tem toda a linha de produto lá, inclusive com preço sugerido no mercado. Então, se você tiver alguma dúvida se o produto que você está procurando numa loja, se a cotação que você recebeu está caro ou barata, dá uma olhada no site da Shure e veja a base de preço, né? Para você ter uma noção dos preços. Tem todos os modelos com todas as variáveis, todas as opções. Então, a linha BLX que tem uma linha bem completa de vários modelos e vários combos, né, várias combinações de microfone com receptor e transmissor. Dê uma olhada lá que está tudo lá detalhado no site. A gente tem o Facebook também e o canal do YouTube da Shure. Então, lembrando que esse webinar vai online daqui a algum dia, 1 ou 2 dias no máximo, já estará lá no canal do YouTube, e todos os outros webinars, na realidade, que a gente já fez, estão disponíveis lá online, tá certo? Então, eu vou abrir aqui para uns 15 minutinhos no máximo para perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, ok? Primeira pergunta aqui da Maria. Ô Maria, quem tem microfones na faixa que serão utilizadas pelo 4G, perderá o sistema ou tem como mudar de frequência? Não, não tem como mudar de frequência. Se seu sistema ele foi projetado para trabalhar dentro de uma faixa, eu vou chutar aqui, que ele funcione de 500 a 530 MHz, né? Então, para você mudar a frequência que ele vai funcionar, você vai ter que trocar placas, circuitos e componentes, reajustar tudo. Então, se você analisar isso, isso é o preço praticamente de um sistema novo. A Shure não vende no Brasil sistemas acima de 698 mega, ou seja, a Shure não vende sistemas na faixa que vai ser ocupado pelo 4G há pelo menos 9 ou 10 anos. Então, se alguém tem um sistema sem fio que funciona nessa faixa, vamos falar do 4G, é porque comprou o sistema há mais de 10 anos, né, ou cerca de 9 anos, ou infelizmente comprou de outras fontes não oficiais que trouxeram para o Brasil uma faixa de frequência que não era adequada para usar no futuro. Então, muita atenção a isso. No site da shurebrasil.com, se você procurar lá artigos, você vai ver existe um artigo bem explicativo sobre as mudanças que estão ocorrendo no espectro e qual que é o reflexo nos sistemas sem fio. Tá ok? Você poderia me explicar sobre a linha VSX? Será que não é SVX de microfones? Ah, se você olhar no site da Shure, Arnaldo, tem essa linha toda lá já explicada também, com todos os detalhes técnicos sobre ela. É a nossa linha de entrada, é a primeira linha de microfones que a Shure vende no Brasil, e tem todas as especificações lá no site. Dá uma olhadinha lá, dê uma lida em todas e compare com outras linhas, e se você tiver alguma dúvida, fique à vontade de mandar e-mail para mim depois, tá ok? Na linha BLX tem algum procedimento para melhorar a recepção do transmissor-receptor? A primeira questão é o escaneamento, a varredura de frequência, tá certo? No próprio manual do BLX, ele vai explicar para você como você deve proceder com o escaneamento. Então, se você tem mais, você não especificou aqui, não me disse, Marcos, se você tem 1, 2, 3 ou 4, ou quantos sistemas BLX você tem. Se você tem um só, é mais simples. Você vai fazer o scan, achar um grupo e uma frequência e colocar seus transmissores, o seu transmissor, na verdade, porque eu falei que você tem, supondo que você tem um só, você vai colocar seu microfone nesse canal e nesse grupo, tá certo? Nesse grupo, nesse canal. Então, fazendo o scan, o receptor vai procurar a frequência mais livre. Isso é muito importante fazer. Isso é um dos erros bem comuns. As pessoas acham que usou um sistema sem fio num lugar, vai usar no outro, não precisa mudar a frequência. Ou se está funcionando, não precisa mudar. Isso não é verdade. Faça um scan em todo lugar que você for usar. Inclusive, você pode fazer um scan até todo dia, se você quiser, porque o espectro está em constante mudança. Existem canais de TV digital, por exemplo, em São Paulo, que vão entrar no ar, tem alguns analógicos que ainda vão sair. Então, o espectro está em constante alteração, em constante mudança. Se você for usar mais que um sistema BLX, use o manual também e leia o manual, que você vai ver que está explicando lá que você deve escanear um grupo, ok? Encontrar um grupo e colocar todos os seus receptores no mesmo grupo.
Porque essas frequências foram estabelecidas e calculadas de fábrica para funcionarem juntas. Então, ele encontrando o grupo 5, por exemplo, faça o scan de canal de aparelho por aparelho. Então, por exemplo, se o grupo escolhido é o grupo 5, pode ser que o microfone 1 fique no canal 1, pode ser que o microfone 2 fique no canal 3, pode ser que o microfone 3 fique no canal 7. Então, fazendo um scan individualmente, ligando os transmissores a cada setagem, né? Quer dizer, fez o primeiro microfone, liga o transmissor, vai para o segundo, faz o scan. Então ele vai considerar que o primeiro está ligado e já vai achar outra frequência para o segundo, lembrando de manter sempre o mesmo grupo. Então isso é explicado no manual. Dá uma lidinha lá. Se tiver alguma dúvida, tá aí meu e-mail, anote e manda para mim que eu respondo, ok? Algum programa para análise desse RF? Sim, existe o Wireless Workbench. WWB, é o software gratuito da Shure. Você pode entrar no site shurebrasil.com, pegar lá fazer download do software. Ele é totalmente compatível com Windows ou com Mac, e você pode usá-lo para fazer análise de RF. Porém, para você fazer o scan, para você poder obter qual é o espectro de RF onde você está, você vai precisar ou de algum dispositivo Shure que seja conectado via rede e que você possa, através desse dispositivo, fazer o scan. Então, o software não faz o scan, o software não faz a varredura. Ele vai usar a varredura feita por alguém. Ok? Então, se você tem um dispositivo Shure conectado via rede, você vai conseguir fazer o scan na faixa de frequência que o aparelho funciona. Então vamos supor que seja o LXD que funciona de 500 a 530 MHz, é um chute. Então você só vai conseguir fazer o scan dessa faixa de frequência. Se você quiser fazer um scan mais largo, se quiser fazer o scan de toda a faixa do HF, você pode, por exemplo, ter um dispositivo AXT600, que é um gerenciador de espectro da Shure que permite você fazer o scan de toda a banda UHF. Ou você pode ter algum scanner portátil, um scanner externo, um scanner que pode fazer o scan, gerar um arquivo, que é um arquivo no padrão CSV, e importar isso para o Wireless Workbench. Ok? Dá uma olhadinha no canal do YouTube, Shure do Brasil, procura lá, webinar Wireless Workbench, existem 2 webinars, o 1 e o 2, parte 1, parte 2, explicando detalhadamente como que funciona e como que você faz para usar o Wireless Workbench, ok? Tem uma pergunta aqui, poderia passar novamente os modelos de transmissor para instrumento? Na realidade, qualquer bodypack, né, qualquer sistema sem fio que possui o bodypack, que é a caixinha transmissora, você pode comprar com o cabo para você acoplar no instrumento, para você conectar no instrumento com o conector, por exemplo, o conhecido P10 aí, algumas pessoas chamam de banana erradamente, ou plug TRS, 1/4 de polegada, falando mais tecnicamente. Então, qualquer bodypack é compatível com os instrumentos musicais. Então, você pode ligar guitarras, baixos, que há uma diferença elétrica aí entre eles, por exemplo, um teclado ou um instrumento de linha, instrumento elétrico, vamos falar assim. Mas os bodypacks, os transmissores, geralmente são compatíveis com praticamente qualquer instrumento musical, seja ele guitarra, baixo, guitarra, qualquer outro instrumento que tenha o conector aí, o P10, tá bom? O SVX em comparação ao BLX tem muita diferença de qualidade de transmissão? Sim, tem grande diferença de qualidade de transmissão, ok? O BLX já tem uma qualidade, utiliza uma arquitetura de transmissão muito parecida com uma linha da Shure, que é a UHF-R, que é uma linha profissional, é a linha mais usada em microfones sem fio hoje para aplicação profissional, a linha UHF-R, que a gente até não colocou nessa apresentação aqui, porque será substituída em breve pelo Axen Digital, que é um sistema novo que a gente acabou de lançar na NAB há 2 semanas atrás. No site da Shure, na página da Shure, tem bastante informação sobre esse sistema novo, o Axen Digital. Então, o HFR é um sistema profissional, usado até hoje pela maioria dos cantores, maioria das apresentações, canais de TV e tudo mais, e as locadoras de grande porte. E a linha BLX usa uma arquitetura de RF muito parecida com a HFR. Então, assim, é um sistema sem fio de entrada, que a gente considera, mas já de uma característica até semi-profissional, vamos falar aqui, tá? Até quase profissional. O BLX é um sistema de RF de qualidade muito bacana.
e o BLXR, que é opcional, que é o modelo para rack, então, né, que você tem antena externa, então você tem uma eficiência maior ainda no RF, ok? De nada, agradecendo pelas dicas. Uma interferência de baixa tensão influi na eficiência dos produtos aqui apresentados? A interferência de baixa tensão, eu vou considerar que você está falando de sinal de alimentação ou de RF. Né? Então veja só que qualquer interferência de RF, se for na mesma frequência que você está usando, vai provocar uma interferência. Então, a eficiência do seu sistema sem fio depende da escolha da frequência. O alcance do seu sistema sem fio depende da escolha da frequência. Se você escolhe uma frequência livre, se você escolhe uma frequência que não tem que não está presente no ambiente, se você escolhe uma frequência onde o nível de RF atual no ambiente é muito baixa, quando você liga o seu microfone está livre para usar toda a faixa de amplitude do sinal de RF naquela frequência. Então vamos imaginar o seguinte: se você tem um ruído qualquer na frequência que você escolheu, se a frequência que você escolheu tem um ruído alto, vai diminuir o alcance do seu sistema sem fio, porque conforme você afasta, se distancia do seu transmissor, do seu receptor, o sinal de RF no receptor vai diminuindo, tá certo? Então, se ele vai diminuindo a um ponto de ficar próximo ou abaixo do seu ruído, o que vai acontecer? O receptor vai cortar o sinal de áudio. Então, o range, o alcance do seu sistema sem fio depende da escolha da frequência. Então, sempre escolha uma frequência livre de interferência, tá certo? De nada, agradecimentos, de nada. Fico feliz que ajudo e que esclareço as dúvidas de vocês. Outro agradecimento também, de nada. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Vocês têm mais alguma questão? Querem aproveitar? A gente tem mais 4 minutinhos aí. Então não tem pergunta? Então, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pelas perguntas. Voltando, fiquem ligados, toda sexta-feira às 10 da manhã tem um webinar novo aqui no ar. Cada semana um assunto diferente. Todo webinar que a gente faz é gravado e fica disponível no YouTube. Acessem o site da Shure, muita informação sobre assistência técnica, informação sobre lojas credenciadas, onde comprar, tudo lá no site da Shure, escrito em português. Alguns artigos, muitas informações técnicas. Acessem o Facebook também e o canal do YouTube, tá bom? Obrigado pela participação de todos e até um próximo webinar. Um abraço.